Mediante, nós já imediatamente vamos para a ordem do dia para a segunda e última votação do projeto de número 3, que dispõe sobre a denominação de logrador público e da outras providências. É a respeito lá da mina da Serra do Cruzeiro, uma fonte que será chamada Telvino Rocha Caires. Vereador Antônio Maria, Joaquim Rodrigues, Evandro Carlos, João Almeida, Zé Olinto, Antônio Zé Rodrigues, Raimundo Marcelo, Orlando Flor, Joaquim Francisco da Silva, Jorge Luiz. Aprovado por unanimidade na sua segunda e última votação o projeto de número 3. Não tendo mais nenhuma matéria a ser deliberada, vamos para assuntos gerais. Vereador Antônio Maria, vereador Joaquim. Está satisfeito, né? Não está satisfeito, não? Então, fique à vontade. Quero, em primeiro lugar, saudar aqui a mesa diretora, com todos os componentes, nossos conterrâneos, nossos colegas vereadores, pessoas mais aí que estão aí fazendo participação do plenário. Pois não, gente, a primeira coisa que a gente só tem que dar um recadinho aqui, rapidinho, é porque na passada quarta-feira foi dito aqui só a respeito de água de algodão. A gente ficou quieto porque quem disse que quem primeiro chega é o derradeiro que come, é responsável pela mercadoria que soma. Então sou o primeiro que chega, né? Aí também fiquei ouvindo mais. Resultado, tive essa semana em Pitanga fazendo uma análise, apesar até que nem foi assim, analisando isso, foi em termos de doença, porque ele estava lá dando socorro uma hora, e aí participei da água do rio, que está lá no Rio da Caixa. E por essa forma a gente leva mais algumas coisas em relação à nossa cidade aqui, Paramirim. Fiquei muito surpreso com o relatório aqui que foi passado aqui pelo José Olinto, vereador José Olinto, na quarta-feira passada, falando naquele conteúdo que a água pode ser retirada até Mocambo. Eu fui lá no Mocambo, município de Bitiara. Não é aqui não, gente. Eu acho que não era hora de se lembrar disso. Sabemos nós que o nosso município ainda está composto. Nós temos aqui comunidade vizinha de Caraíbas, na ponta de rede, o povoado de Alecrim está lá sem água, bomba queimada, poço secando. Tonho ali, que é o nosso conterrâneo, que está vendo a situação nossa lá. Nós temos ali a Noruega ainda sem acabar de instalação. E a gente eu fiquei assim surpreso com esse clima do senhor governador. Parti logo por aí, sabendo ele, com todo respeito, que a gente respeita o governador do estado, mas que começou a primeira espaço dele foi em Paramirim. Eu acharia que Paramirim não era hora de receber essa pancada. No nosso ponto de vista, eu achava que Paramirim foi o pioneiro. Paramirim foi o pioneiro de começar as eleições do nosso governador. E por esse começo do bacio do rio, cresceu aqui para baixo, que daqui até lá em Botiana, as votações dele foram máximas. As eleições foram máximas. Então, por aí, eu acho que não era hora. Não que nós não tenhamos assim um preconceito em nada, que todo mundo tem sede. Mas sabemos que nós estamos sendo lesados. Se isso acontecer, vai ser enviado. Eu tenho aqui, fiz um pequeno relatório que vou passar para cada vereador a respeito disso que a gente passou por aí, que a gente tem um conhecimento não igual a vocês, os vereadores aqui, que eu respeito todos os vereadores que são mais do que eu em nível superior, que a gente possa declarar que sou leigo, para algum de hoje eu sou leigo. Então, mas a gente também tem um conhecimento, que a gente acompanha aí uma fundação, eu tenho ali uma fundação do Dr. Hélio, que já hoje ali eu tenho um bem conhecimento, e o presidente e outros mais aqui, todos os vereadores têm conhecimento desse conteúdo do Dr. Hélio, contando a respeito da represa do Japão. Então a gente fez ali um conteúdozinho que eu vou passar para vocês, cada um, para que isso aí não é que é passando aqui para o vereador, é que passa para a comunidade, para as comunidades vizinhas saber de onde é que ele veio e para onde é que nós vamos passando. Muito obrigado. O vereador Pedro dispensa, está dispensado, fica à vontade.
Já não tem matéria mais a ser votada. Receba aí o comunicado. Vereador Evandro Carlos, satisfeito. Vereador João de Almeida. Meu nobre presidente João Teixeira Ramos, primeiro secretário George Luiz, segundo secretário Antônio Maria, colegas vereadores, funcionários dessa casa, Bill, José, ali, formadores de opinião, doutor Washington, que nos brilhanta com a sua presença, Arletes, senhor Romeu, está aqui hoje presente, doutor Zé Batista, que nos honra com a sua presença aqui, doutor. Realmente tem muito contribuído para o nosso município nas ações e nos interesses, realmente, como um conterrâneo da terra. Senhor presidente, antecipando a fala do nobre colega que realmente fez o comentário com relações que ocorreu durante a semana e recorrendo a longas datas, depois de algumas decisões com relações ao Zabumbão, muitas coisas eu acredito que ainda tem por acontecer, mas no momento, agora pela manhã, tive uma notícia que geralmente não é uma notícia de tranquilidade, mas é uma notícia que nos traz uma esperança que alguma coisa está revertendo as situações. Desde quando foi anunciado realmente a encaminhações de uma licitações e já previsto e que vai acontecer, os envelopes já vão ser abertos das empresas que concorreu na quarta-feira, no dia 29, mas o que está acontecendo lá em cima é que os ânimos daqueles que tinham realmente o interesse, que a gente sabe que é o interesse político, a questões dessa transfusão da água para realmente os outros municípios, não é uma questão de tanta necessidade. A gente se trata isso, no meu ponto de vista, um capricho, porque realmente não há condições, não precisa ser técnico na questões, mas quem tem conhecimento da barragem sabe que não há condições. Essa realmente isso que é uma questão. E lá em cima tinha reunião a todo dia e a cada momento. E essas reuniões geralmente elas hoje não estão mais sendo feitas para tratar desse assunto. Os outros assuntos do governo tinham sido deixados a terceiro plano, o primeiro plano era esse. E hoje geralmente eu já tenho notícia certa que geralmente as situações lá ela está mudando de rumo, mas nós não podemos parar. O que está previsto para acontecer, a gente tem que ficar firme para fazer, para mostrar a dignidade da sociedade de Paramirim e também da sociedade circunvizinha. Senhor presidente, mas para completar a minha fala, eu gostaria de dizer que geralmente a nossa preocupação ela não pode ser focada somente na barragem do Zabumbão. E eu sempre levanto essas questões aqui, que no município tem várias barragens, em várias comunidades, que foi construídos de administrador do passado, e que essas barragens, eu diria que geralmente de 16 anos, de 12 anos para cá, essas barragens ela não recebeu nenhuma manutenção por parte da administração. Tive conversando agora há pouco com o meu colega aqui,
o vereador Zé Olimpo, que geralmente, quem deu mais atenção para a construção de barragem no município foi o prefeito, o ex-prefeito José Barbosa Leão. Pode numerar as grandes barragens que realmente estão construídas e que barragem que naquela época deu sustentações para as comunidades onde que elas estavam construídas. Salina Branca, por exemplo. Salina Branca foi realmente uma barragem que já deu sustentações, porque tinha peixaria ali, onde que o pessoal pescava. Todos vocês sabem aí a barragem do Cristal pela mesma forma, Conceição e muitas outras que tem aí. E essas barragens realmente há 12 anos não recebeu nenhuma manutenção. Então é hora também da gente estar vencendo uma tarefa, mas lembrando para dar uma manutenção dessas barragens que geralmente foi construída no passado. Além dele construir, pode consultar nos arquivos da prefeitura, que lá tem um projeto que ele deixou, que era para construir uma barragem nas Cacimbas, de grande porte, que realmente ia dar base de sustentação. E geralmente nada foi dado prosseguimento. E aí, nós tivemos também uma discussão, quando chegou que foi se tratado no município as amarelinhas de Dilma, que foi as marcas que realmente está no pátio do Macharifado, que nada foi feito realmente com essas marcas. Naquele momento a discussão da gente, que disse que as marcas vieram, mas que a prefeitura não tinha como fazer a manutenção, não colocar o óleo diesel. Nós fizemos realmente umas falas aqui em torno dos colegas vereadores, já que a prefeitura não tinha realmente esse combustível e essa forma realmente de dar manutenção, que fizesse um pacto com os pequenos produtores que tivessem interesse de fazer as suas pequenas barragens, que eles dessem a manutenção das máquinas e que fizessem. Quantas propriedades tem local de fechar, de armazenar água? Porque o problema é água. Nós estamos assistindo hoje aí, não precisa estar de camarote não, e nem de salto alto. Estamos sentados e estamos assistindo aí a questões do mundo hoje. A preocupação é água. E isso, providência nenhuma foi tomada. Eu disse o seguinte: se está a cargo da Secretaria de Agricultura, que a Secretaria de Agricultura vai para o campo, designar algumas pessoas e fazer um cadastro daquelas pessoas por comunidade para mandar a máquina para fazer. Quanto de avanço realmente tinha isso? Eu falo isso com propriedade, porque administro uma máquina de uma associação. Eu estou no campo, andando no interior do município, de ponta a ponta. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais comprou uma máquina, uma reta escavadeira. Essa reta escavadeira chegou aqui no dia 10 de dezembro de 2012. Já se fez para os pequenos produtores mais de 7.000 horas. Pequenos produtores que geralmente não tinham condições de fazer uma guarda dentro da sua propriedade, ele não é de graça, porque já paga a mensalidade e paga uma contrapartida, mas em uma condições que realmente o sócio realmente pode fazer. E tem atingido, porque 7.000 horas trabalhadas não é pouca coisa não, doutor José. É muita coisa. É 5 horas para um, 10 horas para outro. Se você for computar o que realmente tem de água acumulada, é muita água. Agora é o seguinte: está falhando o município de fazer a sua parte nessa aquisição de água. Erraram na questão do município, confessou que errou numa reunião dessa e continuou errando na questão das suas obrigações com a guarda pública. Muito obrigado.
Vereador Zé Olimpo. Bom dia a todos, senhor presidente João Teixeira, primeiro secretário Jorge Canajura, segundo secretário João Geraldo, senhor vice-presidente vereador Marcelo, demais colegas, pessoas que nos assistem hoje aqui na nossa sessão. Eu gostaria de complementar, né, a fala tanto do vereador Bol quanto do vereador João de Almeida sobre a questão da barragem. Eu acho que é um assunto em pauta, é um assunto que nos preocupa muito, né? A nossa situação realmente é delicada, delicadíssima, diante de várias informações que nos chegam, algumas informações conflitantes a respeito. Eu acho que a gente tem a obrigação de manter tanto nossos colegas quanto a comunidade informada do que realmente acontece e da nossa preocupação. Na semana passada eu fiz uma fala aqui, até de certa forma enérgica, né, criticando o governo do Estado, e não vou repeti-la, até porque, para não roubar muito tempo, e é uma fala que está até já está no site, alguém que queira realmente ver, né, dar uma assistida, está lá no site. E naquela oportunidade, só apenas dando uma pincelada rápida, quando eu disse que o governo do Estado já tinha, né, esse orçamento através do governo federal do Pacto Semiárido, o valor de 160 milhões e 700 mil reais para a construção da adutora que levaria água até parte do município de Vitiara. E também disse que o projeto de irrigação, que são os dois braços, esse projeto idealizado, inclusive no governo Paulo Souto, passou pelo governo Jacques Wagner e agora estaria para ser desenrolado no governo atual, e que desce dois braços pelo magiando, um magiando Estado, um magiando as propriedades do bebedouro, Arraial de Baixo, e que o governo não teria esse dinheiro, ele estaria alçado em 23 bilhões de reais. E que também, segundo o Dr. Zé Olímpio, assessor da Secretaria de Infraestrutura Hídrica, estaria estudando a possibilidade da construção de duas barragens, uma no Rio Remédios e uma no Rio da Caixa, que acumularia em torno de 50 bilhões de metros cúbicos, e também o governo não teria dinheiro. E também me cabe informar, já que fiz a crítica muito pertinente ao meu ver, e fui comunicado até pelo Zé Olímpio com simplicidade e humildade, uma pessoa que é assessora do secretário, mas por amizade que tem a nossa família, hospedado aqui com minha avó, muito amigo do meu pai como prefeito, até quando início da construção, ele era o superintendente da Codevasf regional, ele me ligou e disse: ô Leão, me chamando de Leão, ô Leão, você que é vereador, e você que tem você tem como passar as informações para seus munícipes aí, para os seus colegas, o governador nos autorizou a dar celeridade ao processo quanto à construção das barragens. Isso não seria apenas aquela posição que eu te dei, que seria ter feito o estudo, que seria uma coisa feita mais para frente. Mas o governo está sendo incisivo e disse que é para a gente fazer o estudo de imediato, que ele quer realmente começar a fazer a construção dessas referidas barragens. Então, como fiz aquela crítica incisiva naquele momento, eu acho que cabe também trazer essas informações para que possamos ficar informados. Jesus que ama dama. Gostaria de continuar a minha fala dizendo o seguinte: quanto àqueles documentos que eu trouxe, eu observei que havia muitas discrepâncias entre uma secretaria e outra, quanto à vazão do rio, quanto à vazão que seria destinada ao abastecimento humano, quanto à vazão que seria destinada à vazão ecológica e à irrigação do rio via várzea. Isso está no documento, eles falam em 4 lâminas d'água. Então isso me gerou uma curiosidade. Será que o governo está querendo fazer essa irrigação via tubulação e também aproveitar o da várzea? Então eu achei de bom ouvido convidar algumas pessoas, tomei essa liberdade, né? E de como produtor também, e de como vereador, eu acho que também é minha a função, e até pedir até essa licença, né, ao novo presidente para representá-los nesse momento, e que já estou fazendo pela preocupação que tenho, e acho que a preocupação da casa, por isso estou aqui prestando conta desse trabalho. Então nós fizemos já 2 reuniões com técnicos, eu como técnico, como agrônomo, tive essa preocupação, e fiz uma reunião com o secretário de Agricultura, Anselmo Carles, com o Silvio Neto, que é consultor da secretaria, com o Joel Nunes,
que é o funcionário da BDA, né, da extinta BDA, e em uma delas o vereador João Almeida também esteve presente, porque ele ia com o Joel para participar de um plantio, de uma experimentação de mandioca que estão fazendo na comunidade de Noruega. Então, o que é que eu achei? Porque o governo, ele diz que essa doutora beneficiará 157 produtores, quando na verdade já se tem um cadastro de mais de 250 produtores. Então, o que é que a gente resolveu fazer? Já que o governo não disponibilizou técnicos para vir aqui à cidade discutir o assunto, nós decidimos, de forma unânime, fazer uma comissão e ir até essas secretarias. Não para negociar, não para aceitar o projeto, não para representar o prefeito, e nem apenas fazer colocar no papel dizendo o que significa isso. São 157, nós temos mais aqui. Não são 600 hectares, nós temos já 1.200 hectares irrigados. Para quê? Para que no futuro, se realmente essa obra vier a ser feita, o que a gente realmente abomina, mas se isso realmente tiver de ser feito e não tiver como resolver esse problema, para que a gente possa garantir pelo menos o uso da irrigação para esses produtores, essas áreas já irrigadas. Então essa prestação de conta que estou fazendo tem vários detalhes sobre a ANA. A ANA tinha uma estimativa de gasto de água pequena, então nós já alimentamos o sistema da ANA através lá de um técnico em Brasília, em que ele retornou, o vereador João Almeida estava presente, então ele disse lá em viva voz, disse não, já que tem essa quantidade, né, de agricultores, não é a informação que eu tenho, eu acho que a questão é muito mais grave. Então a gente vai ter que reavaliar a questão da outorga, a outorga da água para uso, porque o governo pediu uma outorga para uso de 197 mil habitantes, enquanto que no projeto que eu apresentei aqui, lá só fala em 53 mil habitantes. Então são dados que estão divergindo. Eu acho que nós temos a obrigação, né, o governo tem a obrigação de manter-nos informados e não de maquiar dados para que essa obra seja realmente feita. Então essa é a minha fala no dia de hoje, né, eu gostaria que, se alguém tiver uma dúvida nesse sentido que eu possa tirar, eu acho que a minha obrigação é essa. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, eu não sei se a Câmara foi convidada, amanhã vai ter em Caturama uma reunião sobre o PPA, que é muito importante, o plano plurianual participativo do governo, em que são colocadas, né, as demandas do município, né, e eu como representante e também Almeida do território, né, da Câmara no território, eu não sei se o convite chegou até a Câmara, e eu estou fazendo aqui aos colegas, alguém que queira participar, realmente interessante. Muitos podem não achar que isso não surte efeito, mas surte. Por exemplo, um matador que foi alocado aqui, foi de uma dessas reuniões em que o território colocou, deu prioridade para mim nesse sentido. Em Caturama está sendo construído um laticínio e em Macaúbas também. E tem outras atividades que estão sendo realizadas na região, justamente porque no PPA passado, que foi feito em Macaúbas, essas demandas foram colocadas e a gente vai colocar mais e cobrar o que já foi colocado e ainda não foi realizado pelo governo. Muito obrigado. A casa não foi informada, segundo Anselmo, iria mandar um convite, mas desde já o vereador já está engajado nessa luta. Se fizer um comparecimento, pode representar a casa tranquilamente. A gente agradece até a participação e mantém a casa realmente participativa desses eventos de grande importância. O que foi decidido, a casa está aqui para dar total sustentação na participação dos nossos representantes nessas reuniões. Vereador Antônio José Rodrigues. Senhor presidente desta casa, João Teixeira Ramos, senhor secretário, Jorge Luiz, primeiro secretário, segundo secretário, Dona Maria Souza Ramos, colegas vereadores, demais pessoas presentes aqui no plenário. Pegando carona nas palavras dos meus colegas sobre água, é difícil a gente falar uma coisa dessa, mas o que preocupa mais, nós sempre os órgãos públicos hoje está preocupando com a dificuldade de água, mas antigamente, se os gestores de antigamente tivessem planejamento, talvez não teria acontecendo o que está acontecendo hoje. Talvez não planejaram, não pensaram que esse sistema estufa que está acontecendo no país diminuiu a chuva em todo o país. Portanto, nós estamos lutando aqui por uma água que nós conseguimos. Eu estou vendo aqui
na questão do vereador Joaquim Rodrigues Sobrinho. Na época, o prefeito de Paramirim era o senhor Ulisses Caires de Brito, que lutou por essa barragem de Paramirim, e nós estamos aí sendo beneficiados. Eu quero dizer que nós de Caraíbas estamos unidos, e eu, como representante daquela comunidade, eu luto para que a água de Paramirim não saia do nosso município. Portanto, nós sabemos que hoje nós lutamos, nós brigamos por essa água, por nós ter pouca água. Você vê que naquela época que chovia bastante, não tinha dificuldade de água. Não tinha essa luta que nós estamos batalhando, travando hoje, para não tirar essa água nossa aqui de Paramirim. Antigamente a gente tinha chuva com abundância, a gente produzia, o nosso município de Paramirim produzia demais. Eu, naquela época, quando eu era criança, meus pais, nós tudo trabalhava na roça, aquela lagoa, que não é barragem em Caraíba, é uma lagoa, produzia de tudo, inclusive a bacia aqui, a nossa feira do nosso município, e hoje nós estamos vendo ela cheia, completinha, linda, e os donos daquela lagoa lá, hoje não estão irrigando mais, ela vai ficar ali exposta para um cartão postal do nosso município. Portanto, gente, é difícil você ver, tem Rio do Pires, e do Pires, o prefeito de Rio do Pires, os anteriores, deveria sensibilizar para fazer uma barragem naquele Rio da Caixa, que é um rio constante. Nós sabemos quantas vezes eu ia para a feira de Rio do Pires, e ali a gente lavava um caminhão lá dentro daquele rio lá. Por que não teve esse planejamento para hoje? A dificuldade de tirar a nossa água do nosso município para abastecer os outros municípios? Falta de planejamento. Então, isso que nós estamos vendo hoje, mais é a falta de chuva. Porque se Deus estivesse mandando um bom tempo, estivesse chovendo bastante, a nossa barragem de Zabumbão ela estaria ali jogando água para fora, sangrando. Nós não estávamos travando essa batalha aqui, mas hoje nós temos que travar uma batalha para não deixar essa água sair daqui do nosso município. Esse é o meu desejo, eu acho que é o desejo de nós todos aqui de Paramirim e de toda a população. E nós temos que mobilizar todos, é representante, é a população, para manifestar nas praças daqui de Paramirim, em todo lugar. Se depender de mim e convocar Caraíbas, eu trago o povo de Caraíbas para nós fazer uma manifestação. São essas as minhas palavras de hoje. Muito obrigado. Gostaria de registrar a presença do Dr. José Batista Romeu, nosso segurança ali, José Pereira, do Centro Negão. O doutor Rocha já se apresentou aqui, e Lívia Rete, que também faz parte das nossas sessões aqui. Então, o vereador Raimundo Marcelo está satisfeito, o vereador Orlando Flor vai fazer o seu pronunciamento. Senhor presidente João Teixeira, não dê cumprimento à mesa, diretora, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, plenário aqui presente. Não vou enumerar nomes, porque o presidente terminou de cumprimentar todos do plenário, mas, como é de praxe, agradecer a Deus o dom deles, nos dar a saúde e a oportunidade de nós podermos estar aqui hoje, mais uma sessão. Costumo dizer, e repito, todos emanados do mesmo pensamento, preocupados por dias melhores para nossos munícipes. Mas, senhor presidente, a minha fala é breve, mas, como liderança dessa casa, senhor prefeito, fui questionado na sessão passada pelo vereador George, preocupado com a questão do corredor do Recreio, de roçar e botar um cascalho ali. E então, o senhor prefeito de imediato encaminhou para a Secretaria de Obras do município, o senhor Gelásio. O mesmo me disse que tem uma programação aí de prioridades, que sabe que lá realmente está precisando, mas tem uma prioridade aí de umas estradas vicinais do município em que transporta o tráfego de transporte escolar, e fazendo essa prioridade aí ele vai começar a atacar essas regiões aí que sabe que realmente reconhece que está precisando. Essa foi a resposta do senhor vereador. E o senhor vereador Antônio José Rodrigues questionou dessa liderança aqui em preocupação com as luminárias de Caraíbas, bem como as pedras soltas também lá de Paralelepípedo,
E até pau de colher também tem luminárias, essas luminárias. Essa aí já está mais adiantada, já foi passada para a secretaria, o secretário responsável pelo setor, já encaminhou para o setor de compras o orçamento dessas luminárias, e acredito que tão logo estará sendo atendido lá a reivindicação do nobre colega. E no mais, um assunto que hoje é um assunto da esquina, dos bares, em todos os lugares que a gente se anda aí, a questão dessa preocupação com a água dos abumão. Mas como essa casa aqui, ela é bem assim dividida, o senhor presidente teve esse cuidado de deixar cada vereador em uma posição assim de representar ela nesse sentido. Então não vou tocar nesse assunto porque o vereador José Olente já está cuidando muito bem aí dessa pasta, mas só quero dizer, em relação à liderança do senhor prefeito, confirmar e afirmar aqui nesse plenário de que a luta dele continua em relação a isso, bem como a nossa e de todos os paramirienses, para procurar uma solução viável em relação a isso, porque não pense que ele não para um segundo, senhor presidente, a preocupação dele em relação a isso. E tenho certeza, não vou adiantar aqui nada hoje, mas a gente começa a dar sinais de alguma coisa positiva. O vereador João Almeida já deu um toque em relação a isso, e a sociedade de Paramirim espera atenta para uma resposta, uma solução em relação a isso. E com fé em Deus vamos ter uma solução em relação a isso, uma solução viável, amigável, democrática, em que todas as partes saem vencedoras. Esse é o pensamento do senhor prefeito em relação a isso. Em relação à preocupação do vereador João Almeida em relação à limpeza das aguadas públicas do município, a gente reconhece realmente que na época do prefeito José Barbosa, o ex-prefeito José Barbosa Leão, realmente ele foi um bravador, um lutador em relação a isso. Se a gente sabe bem que naquela época era um sonho, né? Quem falava em água encanada nas comunidades, né? E hoje, graças a Deus, temos quase 90% do município de Paramirim, da zona rural, já tem água encanada. Então, é uma realidade diferente, mas não podemos esconder o que se foi feito naquela época, porque realmente era a solução do momento, era aquela, e o Barbosa Leão fez muito bem feito em relação a isso. Mas a gente sabe, também reconhece que a situação daquele momento era essa. Não se falava em água encanada, era poço artesiano, alguns. Então, cuidar das aguadas públicas, não só para o consumo animal, mas aquela época que se via também para o consumo humano. Eram os famosos tanques, as lagoas. Então, mas é isso. Em relação à preocupação do novo vereador, que isso já conversei com o prefeito, por isso que eu estou adiantando aqui a minha fala em relação a isso, e eu me lembro que ele me disse o seguinte: pode até seguir como exemplo aí esse método do sindicato em relação à assistência, que a gente reconhece realmente que dá suporte aos pecuaristas, aos agricultores, em relação às limpezas das aguadas públicas. Agora é uma forma de se pensar, né? Eu não sei, mas me parece que o prefeito é muito assim de taxar, de cobrar dos agricultores alguma coisa em relação a isso, para que a máquina possa, com essa dificuldade financeira que está aí, né? E seria de uma forma de seguir isso aí, como o sindicato faz, ter uma taxa mais favorável aos agricultores, e aí atender. Aí tem a máquina, mas nós sabemos que o governo federal e as prefeituras passam por situações difíceis, então às vezes não atende no momento certo em que a pessoa precisa, e realmente nós sabemos que as aguadas públicas precisam ser feitas esses reparos, senão futuramente vai até desaparecer. Então a preocupação do vereador tem sentido. Então, uma forma da Secretaria aí de Agricultura do município sentar, reunir e ver uma forma como possa atender melhor esses agricultores em relação às limpezas das aguadas públicas. E no mais, senhor presidente, a minha fala é essa, e agradeço a Deus por mais uma sessão. Também quero fazer um comunicado aqui. A partir de amanhã vai ter um encontro aqui promovido pela Secretaria de Cultura do município. O secretário Dr. Antônio Gilvando pediu verbalmente. Serão 3 dias de palestra e oficina aqui na casa. Se algum dos vereadores quiser comparecer e participar, está aí feito o convite. A casa cedeu espaço vai ser aqui, seria no Centro Cultural, mas segundo ele a quantidade de pessoas
não é muito para essa finalidade desse evento. Ele vai durar quinta, sexta e sábado. Então, estão convidados. Não me passou a ser o horário de duração, mas acredito eu que seja das 8 às 12 durante esses 3 dias. Vereador Jorge Luiz. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, assistentes que faz presente, assessoria da casa, também é um prazer imenso estar aqui usando mais uma vez essa tribuna. Primeiro, agradecer realmente a Deus por estar aqui mais um dia com vocês. E como diz o vereador José Rodrigues, aproveitando a carona de alguns comentários dos vereadores, e nós estamos debatendo realmente sobre essa preocupação de todos os paramelienses, que é essa levada da água para os municípios. Eu acho que o governo federal, o governo estadual e nós, Câmara Municipal, Prefeito Municipal de Maior Unidade Paramirim, tem que estar realmente atento e vigilante, porque quem lembra muito bem que participou na audiência pública quando foi começar o esgotamento sanitário em Paramirim, a sociedade estava lá organizada e teve vários questionamentos e algumas perguntas. O município de Cardoso não tinha saneamento, nem iniciou no saneamento. Então a coisa está começando errada. Para começar a organização, primeiro os governantes deveriam preocupar com as nascentes dos rios. Nós temos a transposição do Rio São Francisco, que gastou dinheiro aí, muitos jogaram fora, alguns só aproveitaram, mas a gente sabe também que a corrupção é grande no país, está aprovada até agora. Dinheiro tem, mas está mal distribuído. Se as pessoas tivessem mais dignidade com o dinheiro público, com certeza as coisas fluiriam melhor. Então, naquela oportunidade, nós cobramos, vários questionamentos foram feitos, porque com a transposição do Rio São Francisco, a primeira preocupação que tinha que ter é realmente observar como é que está o rio, o assenhoramento que tomou conta, o desmatamento desproporcional. Então, as nascentes sendo preservadas. Quem pôde observar essa semana, eu estou observando uma reportagem onde no estado de Minas Gerais, algumas nascentes que tinha perdido. O proprietário lá dentro da sua comunidade, com a sua garra, conseguiu que a nascente voltasse. E ela começa pequena, mas quando chega embaixo é um ribeirão. Essa Câmara tem feito a sua parte. Eu participei da comissão, senhor presidente, se Vossa Excelência deve lembrar muito bem, quando teve um problema aqui em Santa Teresa, onde estava explorando umas pedras e ficava acima da água da Cabaceira. E essa comissão foi lá e fez um relatório, trouxe para essa casa, está aí arquivada. Lá tive a oportunidade, quem puder ter a oportunidade, as pessoas ali para mim estão zelando. Lá, como o vereador João Almeida fez suas colocações, o ex-prefeito da Leão, preocupado demais com aquilo ali também naquela época, comprou uma propriedade para realmente dar água de qualidade, porque é uma água minada. E quem pode observar nessas fotos tudo, ela nasce de um pequeno buraco desse tamanho, pequeno desse tamanho mais ou menos, um buraco pequenininho. A água nasce assim, e depois colocaram uma caixa, essas caixas agora aí de PVC, a água cai dentro, a encanação vem, uma coisa linda. E dos lados tem uma cerca de arames para proteger e algumas árvores. Mas se nós, cada um fizer a sua parte, não adianta nada. Agora, se os governantes tiverem realmente responsabilidade, e vamos cuidar da nascente do rio, porque se cuidar da nascente, com certeza o rio aqui é forte. Quando foi construído, quando estava o andamento forte da barragem da Bubão, um dos seus engenheiros que tem conhecimento falou que era 10 anos para essa barragem encher. No primeiro ano ela encheu e derramou, porque a água veio de fartura. Quando chove tem água, e ela encheu aí e derramou várias vezes. E o vereador, presidente dessa casa, defendeu muito bem essa casa na reunião que teve aqui, aonde ele demonstrou que depois que ela derramou, de lá para cá, depois que a Codevasco ou foi em base, ele não fala que é um é outro, desrespeitosamente abriu 20 dias aí essa água desproporcional. Essa barragem jamais pegou a metade da sua capacidade, e ela era para ser construída com 100% da sua capacidade, mas devido à estrada que foi desviada, ela reduziu. E hoje
felizmente, Deus ouviu a prece nossa, choveu mais ou menos, que hoje nós temos água mais do que o ano passado, na mesma época. Mas é por isso, porque nós estamos controlando. Agora que os governantes, que eu digo na área federal e estadual, devem pensar, não é só de conseguir o voto não, porque o político realmente depende do voto, mas o político também tem que trabalhar com seriedade. Eu sou vereador por 4 mandatos, tenho acertado e tenho errado, mas tenho minha consciência tranquila, que jamais participarei de corrupção, que participarei das coisas que não seja do interesse da população maior. Claro que nós queremos que vai água para o povo de Rio do Pires, nós queremos que vai água para o povo da Butira, água para beber. Agora, que a solução viável, vereador Zé Olimpo, é a construção dessas 2 barragens. Se tem esse dinheiro disponível de 165 milhões para construir a adutora que leva água para esse município, com certeza eles podem dar um jeito muito bem, que a água é para levar para o ser humano e construir essas 2 barragens, porque com certeza vai segurar mais água. E não só essas 2 barragens, construir mais várias barragens, como o vereador Joaquim aqui deu um exemplo aqui. Se construísse 100 barragens, acumularia não sei quantos milhões de água e gastava 2 milhões de cada. Então, por exemplo, já está se vendo. Mas às vezes eles querem pegar o projeto de muito dinheiro para desviar o dinheiro. A realidade é essa que nós estamos vendo nesse país. Mas nós não vamos endurecer não. Quem tiver a favor, que levante a bandeira. Estou a favor. Eu estou a favor que o governo construa mais barragens. E para tirar a água daqui só quando tiver água realmente sobre provado. A Ana já deu relatório, não sou técnico, não tenho conhecimento nessa área, mas a própria Ana já demonstrou, segundo alguns relatórios, que se fosse levar água para esse município, hoje esse vale nosso já estava aí todo seco, porque ela já tinha fechado na sua totalidade. Porque quando chegar em 40 milhões de metros cúbicos, ela tem que ser fechada. E hoje já está com 31 e está sobrando, graças a Deus, que estava participando todos nós e ainda o pessoal irrigar suas terras. E quando foi construído, eu lembro que eu falei nesta casa, quando construiu esses açudes, os seus proprietários do passado, foi o objetivo de segurar água para beber e também, como está no próprio relatório, e foi para poder irrigar suas terras, para plantar o seu arroz, para plantar o seu feijão, para molhar o seu capim, para criar o gado. Então cada qual tem o seu pedacinho e faz da maneira que ele acha mais viável. Agora, que o governo precisa olhar com bons olhos, e como o vereador falou, eu também levantei aqui nessa casa, o governador começou a sua política praticamente foi no município de Paramirim. Então, o que nós precisamos é estar todos unidos. E quem estiver a favor que o governo leva a água desordenadamente, também que a sua bandeira defenda. É um direito de cada um cidadão na democracia. Eu estou contra que a água vai nesse sentido. A água só vai depois que tiver realmente as condições viáveis e técnicas nesse sentido. E queria dizer, senhor presidente, que essa casa tem feito a sua parte. Essa casa muitos talvez criticam e a gente tem que estar preparado, porque se nós somos políticos, nós temos que respeitar as críticas, mas eu acho que o que mais importa é quando as pessoas fazem as críticas construtivas. As críticas construtivas, com certeza, elevarão maior desse país. E eu queria encerrar as minhas palavras nesse momento, agradecendo a todos que estão aqui presentes pela tolerância, mais uma vez, e aí a visita aí hoje também da Batista que esteve nessa casa de hoje, o meu e mais que estão presentes. Então, mais, até a próxima experiência. Bom, chegamos mais no final de uma sessão hoje com poucas matérias. Essa casa tem dado realmente uma atenção quando ingressa as matérias aqui, procurar passar logo adiante, faz a sua tramitação dentro dos regimes da lei. E hoje também só tivemos votação de um projeto de denominação de logadores públicos, mas que tivemos informações importantes, tivemos discussões também interessantes, e isso é bom, isso nos faz realmente continuar batalhando, lutando para manter o nome dessa casa nesse ponto onde ela se encontra. Caso realmente nós não temos parado, cada vereador traz aqui o seu trabalho, a sua preocupação, discute com seriedade, responsabilidade, e é dessa forma que a gente tem ido. Às vezes nós vendo nos canais de televisão a tristeza que o nosso país atravessa, tanta coisa ruim. Quando esse problema nosso realmente
As pessoas, os mais velhos, diziam na sua sabedoria que ingratidão desmancha a afeição. Realmente o governador Rui Costa mostrou uma ingratidão muito grande quando botou logo a mão nesse projeto para desenvolver aqui conosco, com todos nós que fazemos a sua campanha, principalmente o senhor prefeito, que teve a coragem de fazer várias reuniões na sua fazenda. A gente chegou numa dessas, reuniu até 26 prefeitos de outras regiões, onde o governador estava com apenas 5%, né, nas estatísticas aí para a disputa do governo. E Paramirim abriu as portas, fez um grande comício aqui, foi onde começou toda a luta do governador, e ele, como agradecimento, bota a população dessa cidade em alerta com esse projeto que realmente é um projeto de fantasia, um projeto de troca de voto, é um projeto que realmente não tem sentido, porque essa barragem de Paramirim, como já foi dito, ela nunca, depois de 2009 para cá, ela nunca mais chegou a 50% da sua capacidade de armazenamento de água, além do assoreamento. E ali, quem conhece aquela região sabe que é uma região de muita queda, de muitos riachos, e foi muito desmatado na época. Hoje, qualquer chuva ali desce uma quantidade muito grande de terra para o fundo da barragem. Inclusive, tem um dado importante: quando faleceu o senhor Elcio Egídio do Amaral, houve mergulhadores, porque um barco afundou lá na barragem, e eles mergulhando para tirar o barco, esse barco não foi retirado do fundo da barragem até hoje, está lá. Segundo eles, a quantidade de material que está no fundo, que pisava, afundava, que praticamente nos locais ali dava quase a cintura. Quer dizer, aquela matéria orgânica que foi descendo durante aquele período em que a barragem foi enchendo, que na sua primeira cheia o correto era dar uma soltura para que o material descesse, né? Então realmente não foi feito isso, e a comporta ficou com defeito um bom tempo. E quando chegou um certo tempo, uma irresponsabilidade dele, já há uns 2 anos, foi há 2 anos, 3 anos atrás, soltou aqueles dias de água, que essa casa se manifestou, tivemos contato com pessoas, e aí essa ordem partiu em Brasília, ninguém aqui assumiu a promotoria, ninguém sabia de nada. Depois foi que veio um comunicado que teria vindo de Brasília, e daí então essa barragem ficou em estado de alerta sempre. O ano passado a gente ficou aqui realmente com uma situação de desespero, com a situação do armazenamento de água da barragem. E de repente, sem conhecimento de causa nenhuma, os técnicos do governo bate nessa tecla, tendo o relatório contrário da ANA, que tem aqui o vereador José Olinto, o vereador João Almeida, que também participa muito dessas reuniões. Eu tenho participado de todas, que nas oportunidades que tenho tido, tenho chegado, mas Anselmo é uma pessoa competente. Talvez as pessoas não tenham admiração por Anselmo em determinadas coisas, mas ele é um cara que realmente corre atrás, e ele hoje está sendo um grande participante desse comitê de bacia. As pessoas o elogiam muito pela sua forma de atuar e pela sua forma de defender realmente os interesses dos nossos municípios dentro da bacia do Paramirim e São Donofrio. Então nós estamos aqui, alerta, e eu peço a cada vereador, em cada oportunidade que tiver, se esse presidente não puder estar aqui, se levante, assuma realmente a representatividade desse poder, dessa casa. Nós não temos nada contra essas cidades que precisam de água. Nós, muito pelo contrário, estamos fortalecendo a luta deles para que barragens sejam construídas, porque o rio passa nessas cidades quase todas, né? Então o que falta é isso. Agora, tirar de um reservatório que já não aguenta mais 4 cidades que já abastecem, as cidades crescem, a população aumenta, e o reservatório só diminui. Foi construído apenas 70% do seu projeto. Nós não cansamos de falar, já falamos isso dezenas, centenas de vezes, vamos continuar falando. Eu acho que é uma fantasia do governo, é uma troca desleal do apoio que ele teve na região, e a gente só tem a lamentar.
porque realmente a gente quer o que seja sólido. Nós vamos vendo pela televisão o tanto de negociação que foi feita, de negociadas com voto. Eu estive vendo um pronunciamento de uma daquelas comissões de audiência pública na TV, onde estava o senador Paulo Paim presidindo, e a representante da CUT deu um show ali no pronunciamento, e em cima também dos deputados que realmente não têm responsabilidade, que negocia essas obras que realmente prejudicam a população e só satisfaz seus egos, e dos empresários que realmente colocam dinheiro nas suas campanhas e depois, de certa forma, compram desse jeito, botam na população em alerta. Então nós queremos aqui agradecer a participação de todos, agradecer pela a forma tranquila, responsável, como nos ajuda a conduzir essa sessão, e dizer que essa casa está alerta. E estamos aí abertos para críticas, elogios, enfim, tudo que há para melhorar realmente o nosso debate, a nossa discussão, trazer enriquecimento e defender os interesses da nossa população. Essa casa vai estar sempre aberta. Quero aqui agradecer a todos, pedir a Deus que abençoe a todos, que dê muita sabedoria para a condução dos mandatos, e dizer que essa sessão está encerrando, convocando para a próxima quarta-feira, no mesmo horário, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.